Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal mensagemdaultimahora.org.br. Prezados irmãos, irmãs, amigos e amigas do nosso canal. Se você já é inscrito, então você tem recebido as notificações de toda nova postagem que fazemos aqui no canal. Se você não é inscrito ainda, não é inscrita ainda, então nós indicamos que você se inscreva. Clica no botão inscrever-se e se inscreva. É importante que você se inscreva para receber toda nova notificação, toda nova postagem, seja de hino, de meditação da palavra de Deus, você vai receber se você inscrever-se no nosso canal. Semanalmente nós postamos aqui conteúdos que têm o objetivo de contribuir com a fé daqueles que já creem em Deus, que conhecem a palavra de Deus, que alimentam a sua alma com a palavra de Deus. Mas também é direcionado, é indicado os conteúdos desse canal para aqueles que ainda não têm experiência com Deus, ainda não está alimentando a sua alma com a palavra de Deus. Aqui nós divulgamos conteúdos relacionados a uma mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias. Uma mensagem, segundo Amós 3:7, Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, Apocalipse 10:7 e outras referências. Deus sempre falou através de profetas, através de mensageiros. Hoje, nós vemos que a maioria das igrejas hoje tem profetas, tem apóstolos, tem doutores, tem mestres. Isso é bíblico? Sim. Efésios, carta de Paulo aos Efésios, o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, ele fala a respeito do quíntuplo de Efésios, né? A grande questão, e isso tem tomado uma proporção que hoje, independente do que esteja pregando, né, o quíntuplo de Efésios, ele é muito mal interpretado. Na verdade, interpretar a palavra de Deus já está errado, né? Então não existe boa interpretação, má interpretação. A única interpretação é aquela na qual o próprio Deus interpreta, né? E o que seria uma interpretação da parte de Deus? É o cumprimento, é o que nós temos sido ensinados, temos aprendido através da palavra de Deus, da mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias, né? Mas o mundo tem interpretado, e quando interpreta, gera confusão, não é? Uma vez que o homem interpreta a palavra de Deus, coloca ali os seus conhecimentos, os seus entendimentos, né? E aí gera confusão. Tudo que é interpretado não é original. Essa é que é a verdade, é híbrido. Porque entra a mente humana, entra conhecimento humano, né? E aí acaba gerando confusão. Então o quíntuplo de Efésios tem sido muito confundido, né? Confuso, tem se tornado confuso. Praticamente todas as igrejas hoje, as denominações, as organizações, falando de uma forma geral, né? As organizações, elas têm nomeado homens. Então, olha para uma determinada pessoa de acordo com seu talento, de acordo com seu desenvolvimento humano, né? Ou seja, do humano, do intelectual, nomeia ali. Ah, não, esse tem jeito de mestre, né? Tem talento de mestre, tem dom de mestre, então esse é um mestre. Nomeia ele como mestre. A pessoa já começa a se entender como mestre, ele começa a se comportar como mestre. Aquele ali é mais que um mestre, ele é um doutor. Então, o doutor, na ciência, o doutor ele tem autoridade, ele defende uma tese, né? Então, a partir do momento que você classifica alguém na religião, que aquele é um doutor, então ele passa a ter poderes de doutor, poderes entre aspas, né?
poderes de doutor, ser reconhecido como doutor. O doutor fala. Como é que uma pessoa que não é doutor vai questionar a palavra do doutor? Então, tá dando para entender? E aí esse doutor, ele vai crescendo em conhecimento. Ele vai aumentando o rol de conhecimento. E vai se tornando cada vez mais popular, né? E aí ele começa a sentir-se superior aos outros. E começa, então, a trazer conhecimentos, mas conhecimento baseado no seu próprio conhecimento, de estudos, de compreensões, de interpretações. Isso vai virando o que virou hoje, né? Então, o doutor fulano de tal falou, então está falado. Mas não para por aí. Aí vem os apóstolos. E o apóstolo está por cima do mestre, do doutor, né? O apóstolo é o que manda no grupo todo, em toda a organização. É o ministério do apóstolo. E o apóstolo envia. Então, aqueles que foram enviados pelo apóstolo, eles se sentem mais do que aqueles que foram enviados indiretamente pelo apóstolo, né? Porque o apóstolo pessoalmente envia alguns. Aqueles alguns vão enviar outros, mas já é de segunda categoria, aquele que foi enviado por alguém que o apóstolo enviou. E se está lá no terceiro nível, né? O apóstolo envia, aquele enviado envia outro, e o outro lá no terceiro nível envia outro. Esse coitado está tão distante do apóstolo que o apóstolo mal o conhece, ou seja, não saiu né, ali do tronco, ele saiu já de ramo, de galho, lá embaixo, né? Não tem reconhecimento. Muito possivelmente nunca vai chegar a mestre, a doutor, né? Porque saiu lá de baixo, então o conhecimento foi se perdendo. Isso é o que acontece nas organizações. A partir do momento que organizou-se, é dessa forma o reconhecimento. Se o grande, se aquele que está ligado ao apóstolo escorregar, errar como humano, então ele é perdoado, porque ele está ligado ao apóstolo, ele recebe o perdão do apóstolo, né? E se Deus vai perdoar ou não, o que importa é o perdão do apóstolo. O apóstolo perdoou, tá tudo certo, né? Às vezes nem chega ao conhecimento das pessoas aquilo que ele cometeu, seu erro. Agora, se é um terceiro nível, se está lá embaixo, coitado, escorregou, está morto, né? Então, não estamos criticando, não estamos citando nenhum caso específico, estamos mostrando que a interpretação da palavra de Deus causa esse tipo de coisa. Agora, cada um tem a sua fé, cada um pode escolher que nível de fé que quer. Então, aqueles que desejam ter fé de rápido, de arrebatamento, quando Jesus voltar, deseja subir, não quer ficar aqui para tribulação, então tem que ter fé de arrebatamento. Tem que escolher ter fé de arrebatamento. Porque também pode escolher ter fé de uma organização, ter fé de uma denominação. Aí cada um escolhe, né? E por que entramos nesse assunto de carta de Paulo aos Efésios, falando sobre o quíntuplo de Efésios? Porque nós iniciamos citando que divulgamos, né, que compartilhamos conteúdos da mensagem de um mensageiro, de um profeta. Profeta também está em quíntuplo de Efésios, né? Só que hoje as denominações têm seus profetas. Da mesma forma que viemos dizendo, também nomeado pelas próprias pessoas. Muitas vezes, um apóstolo nomeado um profeta nomeado por um apóstolo, né? Você vê, hierarquicamente falando, mestre, doutor, apóstolo,
discípulo, melhor, profeta, né? O profeta estaria acima de todos, né? Mas quem nomeia o profeta são os de baixo. Quer dizer, sem sentido, né? Não tem lógica isso, né? O profeta, o apóstolo, ele é chamado diretamente por Deus, assim como o mestre, assim como o doutor, assim como o pastor, assim como o presbítero, assim como o ancião, o verdadeiro. Estão falando do verdadeiro líder, né? Daquela liderança que Deus levanta, de um chamado que o homem sabe que ele não tem aquilo porque ele estudou, porque ele fez um curso, porque ele tem um certificado, porque ele tem um diploma de teologia, então ele pode ser um pastor. Não, ele tem dentro dele uma certeza, uma segurança, ele sabe que é Deus que o chamou para aquilo. Ele tem um chamado e ele sabe disso. E por saber, ele não fica, como nós dizemos, com o narizinho empinado, né? Com o peito estufado. Não, porque ele sabe que aquele chamado foi dado por Deus, ele não tem nada a ver com aquilo. Ou seja, ele é totalmente dependente de Deus. Ou Deus coloca na sua boca aquilo que ele vai falar, ou ele não sabe falar. Ele não sabe o que falar. Ele pode falar, mas estará falando por si, correndo riscos. Então, o verdadeiro líder, ele sabe que é Deus quem coloca a palavra na sua boca, que é Deus que o chamou, que é Deus que o inspira. Ele busca a inspiração de Deus, ele pede para Deus: Senhor, eu vou falar com o povo, então o Senhor me inspira para que eu possa falar algo que ajude as pessoas. Então, irmãos, esse se vigiar, se for sóbrio e se vigiar, não cai. O problema é que o homem aceita ser nominado apóstolo, mestre, doutor, profeta, e a partir do momento que ele aceita que os de baixo, vamos dizer assim, que os leigos, né, o nomeiem, aí ele fica preso àquela nomeação, ele fica devendo para aquele povo, ele fica devendo para as pessoas, fica comprometido, no sentido de comprometido de não posso falar o que desagrada, porque senão as pessoas tiram esse título de mim, me tiram da frente de um trabalho, me tiram da liderança de uma organização. Então ele fica comprometido e não pode mais trazer a palavra de Deus como é preciso que traga. Isso gera uma batalha na mente do líder, e esse líder comprometido, esse líder preso em popularidade, não fala mais aquilo que Deus quer que ele fale, mas começa a falar coisas que agradam os ouvidos daqueles que estão ouvindo, vai se tornando cada vez mais cego, e as pessoas que o ouvem vão se tornando também cada vez mais cegas, alienadas, porque não mais examinam as Escrituras e vão ficando cada vez mais distantes da verdade. Por isso que hoje nós trazemos aqui para a nossa reflexão uma leitura que está em 1 Pedro, capítulo 5, começando com o versículo 8. Preste atenção. Sede sóbrios, fiquem atentos, vigiem, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, ele está em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, tudo isso que nós trouxemos, essa base, é uma artimanha do inimigo, mas o apóstolo vem e nos diz: sede sóbrios, vigiai, estai atentos, reconheça Deus no homem, mas não faça do homem um semideus. Nós estamos na era do semideus, é político semideus, tudo quanto é profissão é um semideus.
médico semideus, vizinho semideus, amigo semideus. Sabe, as pessoas colocam pessoas níveis que jamais deveriam colocar, sabendo que são homens, que são humanos. Pastor semideus, pode fazer de tudo que é perdoado, que é um semideus, ele é santo. As pessoas fazem isso. Artistas semideus, influenciadores semideuses. Vamos voltar para a Escritura. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo, e o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará. É Deus quem nos aperfeiçoa. Confirmará, fortificará e fortalecerá. Então, a única maneira de estarmos fortalecidos em Deus é estarmos firmados em Deus. Se não estamos firmados em Deus, então nós vamos viver de uma forma totalmente insegura. E nós estamos vivendo, prezados irmãos, em tempos de batalha. Uma das últimas batalhas que nós estamos vivendo aqui sobre esta terra é o que estamos vivendo agora. E a maior batalha jamais pelejada é a batalha que nós estamos vivendo nesses dias. Então Deus nos enviou uma mensagem, conforme iniciamos falando, e se você nunca ouviu falar a respeito dessa mensagem, tem link abaixo dos nossos vídeos que leva para uma série, Você Crê na Bíblia. Nessa série nós detalhamos, sem nenhuma teologia, tá? Simples, de forma simples, mostrando a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, referências bíblicas, trazemos à luz o que é essa mensagem. Então, se você não conhece, tem link abaixo dos nossos vídeos que leva para essa série Você Crê na Bíblia. E se você já sabe do que se trata, então nós trazemos aqui um destaque do sermão A Maior Batalha Jamais Pelejada, parágrafo 62. Assim tem sucedido neste dia com nossa fé pentecostal. Temos permitido que muitas coisas estorvem tanto a fé que nos tem sido ensinada, como ao Espírito Santo que tem estado morando em nós. Nós estamos estorvando a ação, a atuação do Espírito Santo. Preste atenção nesta afirmação. Vamos repetir. Nós estamos estorvando a atuação do Espírito Santo que mora em nós, pela falta de conhecimento, pela falta de dedicar-se corretamente, de verdade, àquilo que nós precisamos nos dedicar. Nós damos importância a títulos, damos importância a tamanho da congregação, a ajuntamentos, onde tem mais, chama mais atenção. As pessoas hoje têm olhado para as multidões e têm com isso atrapalhado a ação do Espírito Santo. É um mensageiro que está nos dizendo isso. Temos permitido que muitas coisas estorvem, por exemplo, o apontar a outra pessoa. O diabo sempre está esforçando-se por apontar a você as falhas de outra pessoa. Isso não significa que você vai aceitar tudo que é de errado porque é o diabo que está apontando as coisas erradas que o fulano fez, que a fulano fez. Eu tenho que passar um pano em cima disso e aceitar tudo que está sendo feito de errado, principalmente por parte das lideranças. Também não é assim.
Porque a Bíblia diz que cego guiando o cego, ambos cairão no buraco. E se é um cego, é um líder cego e está levando pessoas ao buraco, aí você não pode achar que, não, isso é ação do diabo e eu tenho que passar por cima disso e seguir. Sim, tem que passar por cima disso e seguir. Deixar aquela liderança que está te levando para o buraco e buscar a liderança que jamais vai te levar para o buraco, que é Cristo. Ele vai te indicar o local, a pessoa, o líder que você deve seguir e que vai te ajudar a, inspirado pelo Espírito Santo, chegar à posição de herdar a vida eterna. Então, veja, e nisso está procurando impedir que você veja o testemunho real, que é algo genuíno. Preste muita atenção agora. Preste muita atenção agora. O diabo lhe mostrará algum hipócrita, pessoa que não é verdadeira, pessoa que finge ser verdadeiro, o qual anda personificando alguma coisa. O que é personificar? É tornar persona, é levar as pessoas, se é uma liderança, é levar as pessoas a olhar para si mesmo como líder, como dono de uma organização, porque muitos líderes não saem fora do ponto de líder, de liderar, e tornam-se dono, mandam. Então, isso é personificar. Isso acontece muito nas religiões. A pessoa torna-se dono da mente do outro, dono da fé do outro, e as pessoas simplesmente aceitam. Por conta do que nós iniciamos falando, a falta de entendimento do que é o quíntuplo de Efésios, porque, irmã, o verdadeiro pastor, o verdadeiro mestre, o verdadeiro doutor, o verdadeiro apóstolo, o verdadeiro profeta, estamos falando do verdadeiro. Ele jamais vai levar as pessoas a confiar nele mesmo. Jamais ele vai levar as pessoas a confiar em uma organização que ele montou, em um grupo que ele formou. Jamais. O verdadeiro profeta, o verdadeiro apóstolo, o verdadeiro mestre, o verdadeiro doutor, o verdadeiro ministro, ele leva as pessoas a olhar para Cristo. Jamais ele vai dizer que se você sair desse grupo, você está perdido. Você pode até sair, mas você não vai ter segurança. Mentira. Isso é uma maneira de manipular as pessoas. E os leigos acreditam. É mentira que você ficar afiliado a um determinado grupo, você tem segurança de vida eterna. Você tem segurança de ir no rápido. Isso é mentira. É manipulação. A Bíblia não diz isso. A mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias, que é para nos tirar de fora da organização, fora da confusão, não diz isso. As pessoas acreditam nisso porque quer, porque não lê, porque não estudam, porque não conhecem as Escrituras, como o próprio Jesus disse, errais por não conhecer as Escrituras. Onde é que está escrito que você está afiliado a uma denominação, a um grupo, a um determinado líder? Você está seguro. Onde está escrito isso? Responda para você mesmo, para você mesma. Isso é ação de hipócrita. Isso é ação de personificador. E as pessoas acreditam, creem e firmam a sua fé nisso. O qual anda personificando alguma coisa. A verdade é que ele não fez, porque apenas está personificando ou imitando, falsificando. Porém, se é algo que vem da genuína fonte
da palavra de Deus, preste atenção, nós vamos ler novamente para que fique bem claro isso. O diabo lhe mostrará algum hipócrita. Que hipócrita? Qual hipócrita? Em que nível? Em qualquer nível. Esse hipócrita pode ser um membro de igreja que vai te levar a escandalizar-se com a palavra de Deus, porque as atitudes dele, você olha e fala, mas não é possível que aquilo é um crente agindo desse jeito. É o inimigo te mostrando aquela pessoa. E se você acha que aquilo é um cristão e está agindo daquele jeito, você não conhece a palavra de Deus. Porque se está agindo de maneira que não deveria estar agindo e se colocando como cristão, uma cristã, ele é um hipócrita. Ele é um falso. Então você não pode medir a palavra de Deus por aquele tipo de comportamento. Você não pode escandalizar-se por aquele tipo de comportamento. Ele é um hipócrita, ela é uma hipócrita. Deixa o hipócrita e siga e firme-se na palavra de Deus. É isso que a palavra de Deus está nos mostrando. Não olhe para o hipócrita e se escandalize. Olhe para o hipócrita, examinando de acordo com as escrituras, deixe a hipócrita e siga com a palavra de Deus. Então, o diabo lhe mostrará algum hipócrita, o qual anda personificando alguma coisa. A verdade é que ele não fez, porque está apenas personificando ou irritando. Então, seja membro, seja ministro, seja pastor, presbítero, ancião, seja lá o que for, seja mestre, doutor, apóstolo e auto-intitulado profeta, seja o que for, se é hipócrita, é hipócrita. Se personificou, é falso. Porém, se é algo que vem da genuína fonte da palavra de Deus, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Tem que permanecer. Então, prezados irmãos e irmãs, você quer ter segurança? Firme-se na palavra de Deus. Não abra mão da palavra de Deus. Busque conhecimento da palavra de Deus. Busque encher-se do Espírito Santo e você jamais será enganado, enganada. E confie, porque esta palavra promete que tudo que você precisar, você pode pedir. E pedindo com fé, você vai receber. Por isso agora nós vamos unir a nossa fé. E você, com a sua oração, simples da maneira que você fizer, você vai repreender todo mal, enfermidade, desemprego, ansiedade, seja qual for a tua necessidade. Ore agora. Repreenda e firme a sua fé na palavra de Deus. Confie nas promessas que estão na palavra de Deus e você vai ver a glória de Deus manifestando na tua vida e na tua casa. Senhor Jesus, é uma batalha. É a maior batalha já pelejada. A batalha que nós estamos vivendo, batalhando, lutando nesses dias em que nós estamos vivendo. Há muito mais conteúdos, há muito mais lideranças levando as pessoas a crer numa personificação, numa hipocrisia, em líderes hipócritas, em líderes interessados apenas na lã das ovelhas, do que interessado na alma, interessado em ganhar almas para o Senhor. A gente sabe disso, mas o Senhor sabe muito mais, porque o Senhor sabe o que está no coração dessas lideranças, o Senhor sabe o que está por trás de cada porta, de cada organização, o que é tratado, o que é combinado, o que é ensinado, incentivado, enfim. Mas o Senhor tem sido tão maravilhoso
E nós não precisamos ficar focados nisso, mas nós podemos focar na palavra do Senhor e repreender todo o mal, toda a enfermidade, toda a confusão religiosa. E podemos, porque o Senhor é luz. E o Senhor tem nos enviado para os nossos dias uma mensagem que é luz. Abre os nossos olhos para compreendermos as Escrituras. Muito obrigado, Jesus. Gratidão, Jesus. E Pai, agora nós unimos a nossa fé, juntamente com o nosso irmão, a irmã, que está orando agora. Repreendemos todo o mal, toda a enfermidade, para que haja bênção, cura, libertação, para que haja, Senhor, manifestação do Teu poder nesta vida, neste lar, para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós te pedimos e te agradecemos, porque cremos que bênçãos estão sendo derramadas agora sobre esta vida, sobre este lar. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus continue te abençoando e nós nos falamos em breve aqui, através dos conteúdos do nosso canal. Deus te abençoe, Deus te guarde e até breve.